há 2000 anos, História do Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, uma das encarnações de Emmanuel, aquela encarnação que Emmanuel vai enfatizar os seus próprios equívocos, o guia espiritual de Chico Xavier, vivendo contemporâneo a Jesus, como senador romano, ele vai dizer na obra, amigo de Pôncio Pilatos, ele vai dizer, tive o processo do Cristo nas mãos. Porque diante de César, ele era uma pessoa politicamente mais importante na hierarquia do que o próprio Pôncio Pilatos. Ele podia intervir diante do governador da Judéia, porque ele era senador de Roma. Ele podia intervir diante do processo de Jesus. Ele esteve diante do processo de Jesus. Poderia intervir junto a Pilatos. E viu o Cristo ser crucificado. Viu toda a tragédia do Calvário. E diz nessa obra, quem leu a obra sabe, que tem um momento que ele se encontra com Cristo. Quando sua filha Flávia Lentúlia, está muito doente. E graças à sua mulher, que lhe pede, vai até o profeta de Nazaré, ele está passando por essa região agora. Vai e fala com ele, todo mundo está falando dele. E Públio, orgulhoso, resistente, mas por insistência da mulher vai. Quem leu o capítulo 5 de Há 2000 anos, o Messias de Nazaré, vai ver a linda cena que Emmanuel narra. Ele chega em uma região da natureza, uma região bucólica, vegetação abundante, e ainda com os pensamentos, como é que eu vou me entender com esse sujeito? Ele deve falar o aramaico, não conhece o idioma de Roma. Daqui a pouco surge aquele sujeito, aquele indivíduo, que Emmanuel vai dizer, parecia um fantasma e parecia orar frequentemente naquelas regiões. Se aproximou dele e o senador entendeu profundamente o que aquele profeta dizia, sem conseguir entender a linguagem do Espírito. A linguagem que dispensava palavras. A linguagem de coração para coração. Até hoje é difícil a gente entender isso, né? A linguagem que dispensa palavras. Eu não sei como é que foi essa comunicação, mas eu sei que Jesus falava e ele entendia. A gente, daqui a alguns bilhões de anos, a gente vai entender como é que essa linguagem que dispensa a palavra articulada. A gente está chegando lá. É só a gente vai ver no WhatsApp, né? A gente está perdendo um pouco a gente responde uma frase com uma letra agora, assim. Nem a letra, agora é figurinha, né? Bota uma figurinha e aí resume tudo. Você quer dar risada, bota um emotion. A gente está... Daqui a pouco a gente está comunicando-se pelo pensamento. Eu acho que esses instrumentos tecnológicos é para ir habituando a gente nessa comunicação aí psíquica. Imagina um espírito que está há bilhões de anos na nossa frente, que entende a linguagem do espírito. Ele chega, e aí Emmanuel diz na obra que o senador ouve na acústica da alma a seguinte expressão: senador, que queres tu de mim? Por que me procuras ao final do dia, distante da população? Seria melhor que me procurasse à luz do dia para que todos vissem a sua tentativa de se renovar. Mas eu sei que não vens a mim com o desejo legítimo e sincero da mudança do homem orgulhoso de estado e superficial, que só o tempo, através dos sofrimentos, vai fazer mudar. Eu nunca vi alguém dizer tanto desaforo com elegância. O homem superficial, orgulhoso de estado, que só o tempo e os sofrimentos vão fazer modificar. Eu sei que você está aqui pelo coração generoso e pela fé ardente da sua mulher, que está do lado do leito da filhinha que sofre. Pode voltar para casa. Sua filhinha está curada. E aí Emmanuel diz que o senador pensava consigo, mas como é que ele podia falar assim a um homem de Roma? A um representante de César? E como se adivinhasse, como não, adivinhando o pensamento, Jesus respondia, os teus poderes são muito fracos diante do poder daquele que me enviou. Estou sob o amparo do alto e só sofro influência da política terrena e das autoridades humanas, porque assim eu escolho me submeter. Quero dizer a você que soa para o teu espírito, nesse momento, um minuto precioso no relógio da eternidade. Olha o tempo. Está no teu querer. Olha, nem o espírito puro pode querer por você. Nem o espírito angélico pode querer por você. Essa é a tarefa que a gente precisa fazer. Eles podem nos ajudar, podem nos influenciar, podem até nos emocionar, nos tocar com a presença deles, mas querer por nós, eles não podem. Está no teu querer abraçar agora, renovar a tua vida e seguir
a vida do homem espiritual ou daqui a alguns séculos. Ele fica tão emocionado que ele desmaia. E quando desperta, Jesus já não está ali. Quem leu a obra lembra de toda essa cena fantástica, essa cena histórica. Mais tarde, Emmanuel vai escrever numa mensagem psicografada por Chico, diante de Clóvis Tavares. Clóvis Tavares colocou no livro 30 anos com Chico Xavier. Uma mensagem que ele vai dizer assim: Jesus me apresentou a opção, segui-lo naquele momento ou daqui a alguns séculos. Eu escolhi só séculos depois. Só 1500 anos depois, como Padre Manuel da Nóbrega, chegando aqui no Brasil, e ao lado do amigo José Anchieta, evangelizando as criaturas e tentando seguir a proposta do Evangelho, é que eu consegui ali viver o Evangelho de uma maneira mais intensa. 1500 anos depois. Então, Jesus, quando olhou para o senador Públio Lentulus, ele já via lá na frente. É como uma mãe que olha para o filho não está valendo nada. Só aprontando. E a mãe que tem os olhos do amor diz o quê? Mas no fundo ele é um menino bom. E é mesmo. Porque ela consegue ver aquilo que está em semente, que precisa ainda amadurecer. Os olhos do amor ver além. Os olhos do amor não enxergam aquilo que você é, mas enxergam aquilo que você pode se tornar. Então, os olhos do Espírito, os olhos do amor, Emmanuel olhava para Públio Lentulus, Jesus olhava para Públio Lentulus e já via o futuro. Olha, se Públio Lentulus, senador romano, orgulhoso, que chegava a maltratar os seus servos, a açoitar os seus escravos, se tornou o guia espiritual de Chico Xavier, a salvação para todos nós. É uma mensagem de otimismo. O tempo trabalha os orgulhosos para se tornarem homens santos.